Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes que Falam. Meu nome é Deiliane, sou Teia, sou mãe de Teia, sou doula, sou influenciadora digital e hoje a gente está aqui com a Maísa, que é nutricionista, né, para falar sobre a seletividade alimentar no autismo. Então agora eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 1,70 m, cabelo longo, liso, ruivo, tô usando uma roupa azul, cordão de identificação de Teia no pescoço, tô com relógio, pulseiras. E, e hoje a gente está recebendo a Maísa, que é nutricionista, e a gente vai falar sobre seletividade alimentar no autismo. Prazer, meu nome é Maísa Fagundes, eu sou nutricionista, formada há 10 anos, tenho especialização em nutrição clínica relacionada ao envelhecimento e recentemente também terminei a minha pós-graduação em materno-infantil. Sou casada, tenho 2 filhos e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Tenho pele clara, cabelos escuros. Estou com uma roupa preta, um colarzinho com minhas 2 joias, que são meus filhos. E tenho 1,67 m. Uso óculos. Mas a gente queria saber sobre a seletividade alimentar no autismo, né? O que você tem, assim, para falar para a gente, você como nutricionista? Então, Dai, a seletividade alimentar, ela é configurada, né, quando a gente consegue diagnosticar que uma pessoa, uma criança tem a seletividade alimentar, é quando essa pessoa consome apenas alguns tipos de alimento, deixa de comer outros tipos e foca só naqueles. Normalmente relacionados à textura, o tato, o cheiro. Então, tudo isso pode causar essa seletividade alimentar. Por que se fala muito disso no autismo? Porque o autista, ele tem uma sensibilidade mais aguçada a esses estímulos. Então, tudo que às vezes para a gente é algo simples, para o autista é mais extremo. Então, uma textura, um alimento que às vezes seja mais molhado, para ele às vezes pode causar um estranhamento, um nojo. Então, por isso que isso é muito ligado com o autista, né? A gente tem grandes relatos de pacientes autistas com seletividade alimentar. Você percebe um padrão de alimentação nos autistas? Não necessariamente, isso é individual, mas normalmente já tive pacientes que gostam mais de alimentos secos, então alimentos que sopas, molhos, estrogonofe, por exemplo, carne com molho, já não tolera, já não gosta, não come de jeito nenhum, prefere mais coisas secas. E mas normalmente alimentos da mesma cor, então às vezes arroz, batata, macarrão, mas às vezes o macarrão sem o molho e às vezes normalmente é mais o grupo dos carboidratos que são mais tolerados, até porque a textura é basicamente a mesma. E frutas também, às vezes, que tenham a textura parecida, mais fáceis, ou os que preferem os alimentos mais secos e crocantes, vão gostar, às vezes, de frutas mais creque-creque. Então, Uhum. é sempre esses extremos. Eu observo isso muito no meu filho, que ele sempre gostou de alimentos mais secos, então se era pão sem nada, né? Aos pouquinhos, assim, no decorrer dos anos, que eu consegui introduzir um requeijão, depois de muito tempo, uma margarina, Colocar alguma coisinha um no presunto e meio. mussarela, depois de muitos anos. Então, assim, realmente aos pouquinhos para conseguir introduzir, mas era um padrão de alimentação seco, suco só amarelo. É sempre As ele. frutas era só as que ele pegava inteira, tipo maçã, morango, nada picado. Realmente é interessante, mas eu acredito que deve variar de paciente para paciente, igual você disse, né? E isso eu tenho uma criança na família que tem e ela não tem seletividade alimentar. Ela come super bem, nunca tiveram problema com ela. Eu até falo assim, nossa, gente, que maravilha. Só que aí apresenta-se outros
outros problemas relacionados à alimentação, que é a parte intestinal, que também tem em pacientes com TEA. Então, não quer dizer que todos vão ter seletividade alimentar. Vai depender muito de vários aspectos. Até esse livro aqui que eu trouxe fala muito bem disso, abordagem nutricional na prevenção e tratamento do autismo, que vem um padrão desde a gestação. Então, às vezes, o que a mãe comeu e como esses alimentos chegaram na formação desse feto, né, desse bebê. E aí, toda essa questão desde a parte dos 100 dias, dos 1000 dias, né, que a gente fala. E aí, questão da amamentação, se foi amamentado no leite materno até os 6 meses exclusivamente, não, entrou com fórmula. Então, é todo um aspecto, desde a concepção até chegar na introdução alimentar efetivamente. Uhum. Você como nutricionista, assim, a gente tem estudos que comprovam que o autista ele tem uma sensibilidade maior à alergia a alimentos, né? Problemas respiratórios, gastrointestinais. Você observa muito isso em consultório, alimentar, assim, a alergia alimentar? Sim. Bom, eu não posso afirmar que todos vão ter ou têm, mas tem uma relação muito grande por conta na verdade, dos substratos. O que seria isso? É o finalzinho de quando a gente come aquele alimento, então a parte menor daquele alimento é o que ele vai causar nesse organismo. E os peptídeos, né, que seriam essas partes menores, de leite, do glúten, elas têm uma relação no sistema nervoso central. Então, isso vai afetar o autista, porque ele tem já uma predisposição, uma sensibilidade maior na formação no cérebro. Então, por isso que às vezes ele vai ter essa relação e vai causar mais alergias mesmo. Ele tem, às vezes, uma predisposição a apresentar esse tipo de alergia. E hoje em dia também os alimentos não são mais tão naturais como eram antigamente, então se desenvolve mais alergias, né? Hoje a gente tem muito mais paciente intolerante à lactose, que tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite, sensibilidade ao glúten ou celíaco, que tem diferença. Então, tudo isso causa mais irritação nesse intestino, que às vezes já é um intestino que, como eu comentei antes, não teve uma preparação antes, se a mãe às vezes não conseguiu alimentar ele por leite materno, né, que ele vai formar melhores bactérias e aí ele vai ser o intestino mais forte, digamos assim. Então, às vezes esses alimentos eles vão apresentar mais sensibilidade, porque às vezes esse intestino ainda não está um intestino 100% saudável, vamos dizer assim. Uhum. Então, por isso que desenvolve mais essas alergias. E no decorrer dos anos, assim, a gente tem já, assim, relatos de APLV, que vai, no decorrer dos anos, o organismo vai conseguindo acostumar com a substância. Você percebe que também nessas alergias o organismo vai adaptando e vai conseguindo tolerar? Olha, a PLV, quando o bebezinho nasce e é diagnosticado a PLV, eu já vi muitos casos de crianças que deixaram de ser. Então, isso quando ele nasce. E aí faz totalmente a exclusão. Quando está na amamentação, a mãe não consome nenhum tipo de alimento vindo do leite, para não passar nenhum tipo de alérgeno, né, a caseína, para esse bebê. Então, faz essa exclusão. E depois você começa a introduzir esporadicamente, e às vezes muito conseguem não levar essa alergia para o resto da vida. Mas pacientes adultos que desenvolvem a alergia à proteína do leite, realmente tem que fazer a exclusão para o resto da vida. Eu nunca então vi... pode desenvolver. Isso, todos os tipos de alergia a gente pode desenvolver ao longo da vida.
Então, não quer dizer que eu nasci e vou ter e vou morrer sem ter. Não, elas podem ser desenvolvidas ao longo dos anos. Ah, tá. Eu percebo isso muito no meu filho, porque ele veio, assim, como bebê, é, tendo muita resistência também intestinal, então ele tinha muito intestino preso, teve muita disquesia. É, e o leite, depois, assim, eu amamentei ele até 1 ano, depois leite de fórmula até mais ou menos 4 anos e meio, porque fiz várias tentativas de substituir pro leite de caixinha e Mas ele não não foi. conseguia. Ele tinha diarreia, tinha vômito. Então, e agora deu certo, consegui, sabe? Mas foi assim vários testes para conseguir tirar. Hoje ele conseguir tolerar. E hoje ele É, não tem nenhum sintoma, não, hoje ele tolera toma, super bem. tem uns 6 meses que ele já toma de caixinha e deu certo. Isso como eu disse, quando é criança, a gente tem essa história de que ele consegue reverter essa alergia. Já vi casos, mas adulto eu nunca vi. Depois que foi diagnosticado, aí se tem pro resto da vida, porque aí desenvolveu realmente alergia, né? O corpo ele desenvolve o sistema imunológico tem um alerta toda vez que esse componente, né, a caseína, entra no corpo, e aí vai ter diarreia, erupções na pele, dor de cabeça, distensão abdominal, entre vários outros sintomas. Uhum. E o que que você, como nutricionista, aconselha a mãe, a família, né, dessa criança que tem seletividade, quando ela não quer comer certo alimento? Bom, para você, papai e mamãe, a grande questão de todo esse momento, né, da alimentação é não cobrar, é não ter cobrança, é deixar a criança se alimentar no tempo dela. Aos poucos ela vai tentando, né, aos poucos fazer essa dessensibilização. Seria interessante levar a um nutricionista para fazer esse acompanhamento, que é onde você faz essa dessensibilização e ter paciência, porque não é frescura, é no momento da criança e isso faz parte também do amadurecimento. Então, é ter paciência, não forçar, não deixar esse momento um momento mais traumático, porque isso pode só gerar complicações ao longo dos anos. E a gente percebe também que a criança TEA, por exemplo, que tem seletividade alimentar, ela tem uma alimentação mais restrita, né? Então, muito dos alimentos ali que precisam ser consumidos, ela não consome. Então, não consome fibra, né? E muitas vitaminas. E aí, o que você aconselha, assim, a gente a fazer? Bom, o acompanhamento nutricional seria interessante, porque o nutricionista ele vai ver se há necessidade de entrar com suplementação, né? Tendo os exames bioquímicos, porque às vezes a gente faz o exame bioquímico, mas tá tudo dentro da normalidade e não há necessidade às vezes, de entrar com uma suplementação. Então, às vezes, aí fazendo essa dessensibilização, mas quando há casos de que realmente precisa, às vezes, de tomar um ferro, vitaminas, aí entra com a suplementação. Se precisa de ganho de peso, suplementos hipercalóricos, hiperproteicos. Então, tem toda uma gama de suplementos que a gente consegue fazer esse suporte e ter uma nutrição mais adequada para essa criança. Até você falando aí, me veio uma coisa aqui na cabeça, do caso do meu filho. Ele tem a seletividade alimentar, a alimentação dele é bem restrita, então consome muito carboidrato, muito pão de queijo, né? Essas coisas assim, café da manhã ou café da tarde. O almoço é arroz, feijão e carne, né? Então, uma batata frita, sempre aqui, nenhuma verdura, nenhuma fruta, nenhum legume. E os exames, tá tudo ok. Porém, também o TEA, ele
tem, a maioria daí, né, toma um risperidona, por exemplo, que é uma medicação que dá sobrepeso, né? Engorda, aumenta o apetite, que é o caso do meu. E aí, o que fazer nesse caso? Porque ele tem sobrepeso, ele já tá na faixa de obesidade, porém a alimentação dele não dá para mexer, porque é o que ele come, né? E aí a gente fica sem saber como conduzir. Nesses casos, Dai, a gente entraria com as tentativas de modificações pequenas na alimentação, mas eu acho que o mais importante nesse caso é atividade física. Então, procurar uma atividade que ele goste, porque às vezes tem toda a questão, né, do TEA da parte social, que às vezes vai ser um pouco mais dificultosa, mas colocar numa atividade física para gastar mais energia e às vezes tentar ponderar essas porções. Às vezes a porção às vezes tá muito grande, porque eu falo porque também eu sou mãe, né? E aí a gente pensa assim, ah, não comeu isso, então eu vou pôr esse que eu sei que ele come, porque a gente quer o quê? O nosso filho nutrido. É. Então, às vezes a gente pode estar errando um pouquinho nas quantidades, mas e tentando aos poucos, como você mesmo disse, né? Tem muita coisa que você já conseguiu colocar na alimentação dele. Então, eu acho que você nunca vai não conseguir diversificar muito a alimentação dele. Então, acho que você sempre vai ter que estar tentando uma coisinha diferente ali, outra que, ele aceita às vezes um suco específico, às vezes tenta colocar um suplemento ali para nutrir ele um pouco mais, mas também fazer esses controles da porção e eu entraria com uma atividade física para ter um gasto energético e às vezes controlar esse sobrepeso. Uhum. Porque não dá para mexer na medicação, né? É. Que é o outro ponto. A alimentação a gente fica mais restrita, e aí seria coisas mínimas para tentar mudar. E a gente entraria na atividade física, que é onde eu acho que tem como, né, Mexer mais, né? dentro das opções, procurar algo que ele goste. Medicação a gente até tem a opção de mudar, mas na maioria das vezes é uma medicação que dá bastante certo, né? Uhum, não. Para as crianças. Então, é difícil de mexer. Não. O time E que tá ganhando, a gente não mexe. e a gente fica sem saber o que fazer também na alimentação. Mas assim, os exames estando ok, também não é uma coisa que precisa preocupar tanto, né? Não, se você tiver com os exames bioquímicos, tudo certo, passar em acompanhamento regularmente, eu acho que às vezes a gente não precisa ficar tão Bitolada, né? bitolada em relação a isso, sabe? Quando é alguma coisa assim muito em excesso, que aí chama atenção, você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, aí vai pesquisar, vai ver o que você consegue fazer dentro das suas limitações, que aí seriam as restrições que ele tem. Então, é tudo muitas vezes um passinho de formiga mesmo. Uhum. E conta pra gente, assim, como que seria uma consulta sua com um paciente TEA? Como que você conduz, assim, essa seletividade? Olha, Dai, posso dizer num consultório hipotético dos sonhos, porque eu acredito que dentro de um atendimento assim, a gente vai procurar primeiro esse padrão alimentar, como é esse padrão alimentar, quais são os alimentos que essa criança consome, quais não consome. Se é uma criança que verbaliza, se ela consegue dizer o porquê ela não gosta daquele alimento, isso facilita muito, porque a gente sabe por onde ir. Mas se não, também a gente tenta, quando a gente estava conversando mais cedo, é a dessensibilização. Então, é levar aquele alimento, vai chegar, não vai querer olhar, vai ter nojo, não vai querer tocar. Então, é aos pouquinhos. E aí,
Olha, hoje já consegue pôr a mão. E aí você vai tirando esse. Eu vou usar esse termo, mas não seria esse termo, preconceito, né? Que, na verdade, é questão mesmo de sensibilidade. Ele não se sente confortável com aquele alimento. Então, ele precisa conhecer. Quando a gente não conhece algo, a gente tem medo. Uhum. Então, é a mesma coisa com a criança. Nesse caso, em relação ao alimento. Então, leva. Olha, esse aqui é o brócolis. Olha como o brócolis é. Que cor que o brócolis é? Ah, tia, o brócolis é verde. Ah, quer pôr a mão? Não. Então, aí você já sabe até o limite dele. E aí, na próxima consulta, olha, torna a falar do brócolis, ou traz outro alimento, mas o brócolis está ali, Uhum. para ele ir se acostumando com esse alimento. Então, um atendimento infantil com uma criança que tem seletividade alimentar, ele é completamente diferente do atendimento de um adulto que está ali procurando o que seguir. Até porque a gente não vai se preocupar com isso nesse momento. Esse momento agora é para que ele comece a tolerar aqueles alimentos. Então seria um atendimento mais lúdico mesmo, né? Completamente. Então, se leva alimento, leva faquinha que pode cortar, porque às vezes eles querem também participar. Vamos fazer hoje um bolinho de brócolis, né? Estamos falando do brócolis como exemplo. E aí ele vai vendo, vai fazer, às vezes não vai querer experimentar, mas viu que já dá para fazer outra coisa. Na outra vez vai querer pegar um pedacinho e pôr na boca. Então, são processos e passos assim. Alguns pacientes demoram muito tempo, outros pacientes a dessensibilização já é mais rápida. É tudo muito individual, mas é completamente diferente do atendimento com um adulto ou com uma criança que não tem seletividade alimentar. Então, o foco é a dessensibilizar em relação a esses alimentos para que a gente consiga ter uma diversidade nessa alimentação. Uhum. E é verdade que forçar a criança a comer pode atrapalhar ou piorar essa relação com a comida? Completamente. Porque se ele já tem um problema, né, com o alimento, pensa você, né, a gente que não tem esse problema. Se você é forçado a fazer algo que você não gosta, você vai querer fazer isso? Não vai. Então, quando a gente já percebe que aquela criança tem essa seletividade alimentar, a gente tem que deixar o momento mais agradável possível. Uma coisa que eu sempre falo para as mamães que trazem os bebês para introdução alimentar, quer ter uma primeira orientação, é sempre, seja no momento que ele está feliz, que ele não está com fome. Eu falo assim, mas você vai sentar para comer, não é para estar com fome? Não. Aquela Porque frase, bebê com fome não come, bebê com sono não dorme. exatamente. Então, se tiver com sono também, não é hora de pôr para sentar para comer. Ele vai ficar irritado, ele vai associar que aquele momento ali é ruim, porque ele não quer estar ali, porque ele está com sono, ele quer dormir. E se ele está com fome, então às vezes é um bebê que às vezes está na introdução alimentar, dá uma mamá antes, dê o alimento, ele vai querer tocar, ele vai ver. Comer mesmo, eles não comem nesse início. Eles estão conhecendo os alimentos, porque ainda o que nutre é o leite materno ou a fórmula. Então, isso você leva para frente. Então, tá na hora de. Não quero comer, mãe, não quero, não quero. Deixa. Ele vai sentir fome e ele vai pedir por esse alimento. Mãe, agora eu tô com fome. Então vamos comer. E aí, né, tenta fazer às vezes um prato mais colorido. Não quer. Mas isso no caso assim do colorido, né, para a gente não criar aquela sensação, aquele sentimento ruim com a hora de se alimentar, porque isso a gente evita compulsão, a gente evita sentimento ruim com isso, e aí não come ele na hora e depois vai comer alguma besteira. Então tem sempre, não, você está com fome agora, então vamos sentar e vamos almoçar. Né? Que às vezes é a Para não refeição compensar com outro. com outro alimento. Eu não quero isso, não quero. Não,
Então, espera o momento da fome, para não forçar, para não ter essa associação ruim com o momento de se alimentar. Porque aí sempre vai ser outra coisa que vai ser mais importante e nunca vai ser um momento alegre. Eu tenho recordação de sempre que eu ficava doente, a minha mãe me levava para comer coisa gostosa. Então eu adorava ficar doente. Porque além de eu ter a atenção dela, né, porque minha mãe trabalhava muito, ela me levava, que eu tenho mais outros dois irmãos, e eu tinha minha mãe só para mim. Então eu falava assim, nossa, eu adoro ficar doente. E Porque aí, eu tinha doente ela. não quer comer, aí você podia comer o que você queria. Exatamente. Então, a criança, ela é inteligente, né? Então, ela vai usar desses artifícios. E aí, muitas vezes, a gente, o pai, vai ceder, porque às vezes você tá cansado, tá na correria do dia a dia, Ou preocupado que a criança não não comeu, comeu, né? e aí você pensa, não, eu vou dar, porque eu sei que isso aqui, pelo menos isso aqui ele come. Então, a gente acaba cedendo. E muitas vezes a gente tem que ir no tempo da criança mesmo. Ele dá sinais. Então, a gente não precisa forçar, não precisa ameaçar. Só sai da mesa a hora que o prato estiver limpo. E aí a gente começa a criar associações ruins com a alimentação. É interessante. Igual, esse forçar a comer na infância, você acha que tem relação com a compulsão alimentar na vida adulta? Eu não tenho, assim, nada cientificamente comprovado, mas a maioria, é uma pergunta que eu faço em consultório, quando eu recebo pacientes para diversas outras finalidades. Como era a alimentação na infância? Muitos relatam que eram magrinhos, mas eram forçados a comer, só sai, né? Aquela história que a gente estava Aham. comentando, né? A gente veio daquela geração que o pai e a mãe ou ficava do lado com o chinelo ali, só sai da mesa se comer tudo. A gente era obrigada a comer o que tinha, não tinha a variedade que a gente tem hoje. E ali acaba que você vai criando essas associações, como eu comentei já. E muito disso depois você tem uma restrição e uma compulsão. Porque você não podia comer o que você queria, era só o que o pai e a mãe obrigava. Aham. E aí, quando a gente vai para a vida adulta, que a gente tem o nosso dinheiro, que a gente tem a nossa liberdade, você fala, agora eu vou comer o que eu quiser. E às vezes a gente se perde nesse momento da fase adulta. E tenho muitos casos de pacientes que relatam a compulsão alimentar. E quando eu vou mais a fundo para descobrir, eu sei que às vezes o pai e a mãe forçavam na hora de alimentar, Tem uma relação lá na infância. lá na infância. Você me descreveu. Porque eu apanhava para comer, né? Então eu era muito magra, sempre fui assim, abaixo do peso. E eu apanhava para comer e agora lido com uma compulsão já há anos. Então, Eu tenho essa experiência, na verdade, de pacientes, na maioria. Então, eu também tenho compulsão alimentar, né? Não é porque eu sou nutricionista que que não eu tem, que tô tá ali. ilesa, mas tem relação, sim, com colocar a gente obrigar, as crianças a se alimentarem com a compulsão na vida adulta. E aí, para finalizar, a gente queria fazer uma última pergunta, né, para você, que é o seguinte: eu queria saber se tem algum risco para a saúde, dessa pessoa que sempre come as mesmas coisas. Tá? A gente tem que acompanhar, os exames bioquímicos para ver se vai ter, alguma deficiência nutricional. Então, às vezes, essa pessoa come, às vezes, só alimentos ricos em carboidratos, muito amido, pode ser que o intestino não funcione tão bem. Então, ficar atento a alguns sinais e sintomas e fazer esse acompanhamento, tanto médico, nutricionista, que aí vai fazer esse gerenciamento dessa alimentação. E aí a gente tem suplementos como fibras também.
e fazer esse acompanhamento para evitar que isso chegue a virar alguma desnutrição, anemia, em alguns casos mais graves. Então, é só fazer o acompanhamento mesmo. Certo. A gente queria te agradecer, né, por participar desse episódio aqui com a gente, um assunto tão interessante, né, principalmente para as famílias que têm criança com seletividade alimentar, que eu acho que ainda é mais difícil de lidar do que na vida adulta. Então, te agradecer pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite e fico aberta para novas oportunidades. Então, vamos encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Queríamos agradecer, né, vocês que estiveram aí assistindo e ficam ligadinhos aí nos próximos episódios do Vozes que Falam.